Durante anos, Jair Messias Bolsonaro foi um dos personagens centrais da política brasileira. Capitão reformado do Exército, deputado por quase 3 décadas e, finalmente, presidente da República, sua trajetória foi marcada por polêmicas, radicalismo retórico e um estilo de comunicação direta que o aproximou de uma base fiel, mas também o afastou de grande parte do eleitorado. A ascensão meteórica de Bolsonaro à presidência, em 2018, parecia anunciar o nascimento de uma nova força política no país, capaz de se sustentar para além de sua figura pessoal. No entanto, poucos anos depois, o que se vê é um processo de erosão acelerada, em que o ex-presidente, já cercado de investigações, derrotado eleitoralmente e enfraquecido no jogo político, caminha para aquilo que muitos analistas descrevem como *** fim de sua vida pública com relevância nacional ***. O declínio de Bolsonaro não aconteceu de forma súbita, mas sim como um processo gradual, que começou ainda no exercício de seu mandato. Sua postura durante a pandemia da Covid-19, marcada pela negação da gravidade da crise, pelo desprezo à ciência e pela resistência em adotar medidas básicas de proteção, minou sua imagem junto a setores do eleitorado que, em 2018, haviam lhe dado apoio em busca de renovação política e de combate à corrupção. Aos poucos, as bravatas que antes funcionavam como combustível para a mobilização se tornaram sinônimo de insensibilidade e incapacidade de liderança. A imagem do presidente que ria da morte de milhares, que ironizava o sofrimento de famílias e que se recusava a agir de maneira institucional em uma das maiores crises da história recente do Brasil, corroeu sua credibilidade. No campo econômico, seu governo também falhou em entregar aquilo que prometia. O discurso liberal, sustentado inicialmente pela presença de Paulo Guedes, rapidamente se mostrou inconsistente diante da falta de articulação política e da dificuldade em lidar com o Congresso. Reformas estruturais ficaram pelo caminho, e a promessa de prosperidade se transformou em estagnação. Bolsonaro se apoiou no populismo de medidas emergenciais e na distribuição de auxílios, mas não conseguiu criar um projeto sólido de desenvolvimento. Isso fez perder apoio entre empresários e investidores que, inicialmente, haviam lhe dado crédito como uma alternativa à esquerda. Mas talvez o maior erro político de Bolsonaro tenha sido a forma como ele escolheu enfrentar as instituições. Desde o início, sua relação com o Supremo Tribunal Federal foi de confronto constante. O mesmo ocorreu com parte da imprensa, com governadores e até mesmo com aliados ocasionais no Congresso. Ao invés de construir pontes, Bolsonaro multiplicou inimigos. Essa estratégia pode ter funcionado para manter sua base radical engajada, mas ao mesmo tempo o isolou. Com o passar dos anos, ele se tornou cada vez mais refém de um grupo minoritário, incapaz de expandir sua influência e de se mostrar como um líder nacional capaz de dialogar com diferentes setores da sociedade. A derrota nas eleições de 2022 foi o primeiro grande golpe definitivo contra sua trajetória. Embora tenha obtido uma votação expressiva, Bolsonaro não conseguiu impedir o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. Mais grave ainda foi a forma como reagiu à derrota. O silêncio prolongado, a recusa em reconhecer o resultado e, sobretudo, o estímulo indireto ou direto às manifestações golpistas que culminaram nos atos de 8 de janeiro de 2023, selaram sua imagem como um político que não respeita as regras do jogo democrático. Para muitos, ali se encerrou a possibilidade de Bolsonaro voltar a ocupar um cargo eletivo de relevância. A tentativa de seus seguidores de invadir e depredar as sedes dos 3 poderes em Brasília não apenas foi um fracasso logístico, mas também representou a exposição de um projeto autoritário que a maioria da população rejeitou. A partir de então, os problemas jurídicos começaram a se acumular. Bolsonaro passou a ser investigado em múltiplas frentes: uso indevido da máquina pública, suspeitas de corrupção em joias recebidas de forma irregular, manipulação de documentos de vacinação, entre outros casos. Cada nova denúncia ampliava a percepção de que o ex-presidente não apenas havia governado de maneira desastrosa, mas também que estava envolvido em práticas ilegais que contradiziam seu discurso anticorrupção. O Tribunal Superior Eleitoral declarou Bolsonaro inelegível até 2030, retirando dele a possibilidade de disputar as próximas eleições. Foi, simbolicamente, o carimbo definitivo de que seu ciclo político havia chegado ao fim. Enfraquecido juridicamente, Bolsonaro também perdeu espaço político. Sua relação com aliados deteriorou-se, e sua base de apoio no Congresso foi se dispersando. Muitos dos parlamentares que antes se apresentavam como bolsonaristas de carteirinha migraram para outros polos, buscando novas lideranças que pudessem oferecer perspectivas de poder real. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o maior exemplo desse processo. Eleito com apoio direto de Bolsonaro, Tarcísio hoje constrói sua própria imagem, buscando se descolar do padrinho político e pavimentar uma candidatura presidencial independente em 2026. Esse movimento é sintomático. Os próprios herdeiros do bolsonarismo reconhecem que o ex-presidente não tem mais viabilidade eleitoral e que insistir em sua figura seria condenar a direita à derrota. O isolamento político também se reflete no campo social. Embora ainda exista uma base fiel de apoiadores, que mantém a idolatria a Bolsonaro quase como uma devoção religiosa, esse grupo é insuficiente para sustentar qualquer projeto político relevante. São manifestações barulhentas, mas minoritárias, que não conseguem mais ocupar as ruas como em outros tempos. O desgaste do líder, somado às frustrações acumuladas durante seu governo, fez com que grande parte da população se afastasse definitivamente do bolsonarismo. As pesquisas de opinião confirmam isso. A rejeição ao ex-presidente permanece alta, e a lembrança de seu governo está fortemente associada a crises e instabilidade. Nesse contexto, o fim político de Bolsonaro se torna inevitável. Não se trata apenas da inelegibilidade ou das investigações que podem resultar em prisão.
Trata-se da perda de relevância, da incapacidade de se colocar como protagonista em um cenário que, hoje, já é dominado por outros nomes. Lula, mesmo com idade avançada, ainda aparece como líder de um campo consolidado. Tarcísio, por sua vez, desponta como herdeiro natural da direita moderada. Bolsonaro, em contraste, aparece como um personagem do passado, preso às próprias contradições e aos erros que marcaram seu governo. Esse fim, porém, não é apenas pessoal. Representa também o esgotamento de um ciclo político baseado no ódio, na polarização extrema e no desprezo pelas instituições. O bolsonarismo, enquanto movimento, pode até persistir em setores isolados, mas dificilmente terá a mesma força sem a figura de seu líder central. Bolsonaro foi, ao mesmo tempo, o motor e o limite desse fenômeno. Sua incapacidade de se reinventar e de ampliar sua base de apoio decretou o fim de um projeto que, por alguns anos, chegou a ameaçar a estabilidade democrática do Brasil. O que resta para Bolsonaro é um futuro incerto, marcado por batalhas judiciais e pelo progressivo esquecimento político. Ele pode até tentar se manter em evidência com discursos e aparições públicas, mas dificilmente conseguirá recuperar o espaço que já perdeu. Para muitos brasileiros, Bolsonaro já faz parte do passado. Um passado turbulento, doloroso, que deixou marcas profundas, mas que também trouxe lições sobre os riscos de apostar em líderes autoritários e despreparados. Seu fim político, portanto, não é apenas o encerramento de uma carreira, mas também um símbolo do amadurecimento da democracia brasileira, que soube resistir e superar um de seus maiores desafios desde a redemocratização. Assim, a trajetória de Jair Bolsonaro chega ao seu epílogo. O capitão que se apresentou como mito, que ascendeu ao poder com a promessa de mudar tudo, termina isolado, enfraquecido e com o futuro comprometido. Sua história será lembrada, mas não como ele imaginava. Não como salvador da pátria, mas como o homem que, em nome do próprio ego, conduziu o país a crises sucessivas e que, no fim, encontrou no peso das instituições e na força da democracia os limites de sua ambição. O mito se desfaz, e o que resta é apenas a constatação de que seu ciclo político acabou.